Meu nome é Paulo, junto com o Carlos a gente vai apresentar a parte de integração contínua para vocês. Tá? A gente vai falar sobre integração contínua. Por que isso começou e por que isso é bom para a gente. No ambiente que a gente tem hoje, com tantas pessoas, um ambiente colaborativo, sempre temos nossas equipes distribuídas, a gente começa a trabalhar, certo? Temos pessoas diferentes, códigos diferentes e partes do código de uma maneira diferente. Como é que isso funciona, como é que isso vem funcionando e por que a gente quer mudar? Tempo de planejamento, principalmente. Quando a gente vai planejar um código, a gente sempre leva em consideração como é que a gente vai integrar os diferentes resultados do trabalho das diferentes pessoas. Aqui nossas equipes são pequenas, de 3, 4 pessoas, mas mesmo assim, como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente consegue melhorar essa colaboração entre as pessoas e facilitar a integração do código mesmo? Trabalho em paralelo. Mesmo a gente separando o nosso projeto em módulos, a gente sempre vai esbarrar em pessoas trabalhando na mesma coisa, na mesma classe, no mesmo ponto do trabalho. Então, quando a gente vai pensar no nosso trabalho e planejar quando a gente vai entregar, a gente sempre deixa aquele espacinho, né? Bom, vou trabalhar e aí vou demorar alguns dias para integrar o meu código, para ver o que eu fiz e eu juntei com outra pessoa, e aí eu vou ter que resolver problemas de codificação mesmo, problemas de trabalho em paralelo, problemas de, putz, eu peguei a classe que estava na versão antiga. Como é que a gente resolve isso? Isso é um tempo que a gente sempre gastou, não é à toa, mas a gente poderia melhorar muito isso. Para isso, a integração contínua, e com ela a gente trouxe mais um monte de outras vantagens. Seguindo algumas boas práticas para isso, eu vou explicar como fazer e depois volto por que a gente fez isso, certo? Primeira coisa, usar um controle de versão. Bom, se a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo isso errado faz muito tempo, né? Controle de versão a gente tem que ter para conseguir trabalhar em equipe, para conseguir manter o seu código e para conseguir saber qual a evolução desse código. Segunda parte, automatizar o build. O que é automatizar o build? Esse negócio de fazer build local, fazer build na nossa máquina e achar que isso funciona 100%, não dá certo, né? A gente tem, de algum jeito, conforme a gente vai entregando o nosso código, dá um jeito dele se buildar automaticamente, para a gente conseguir garantir que ele está íntegro, para conseguir garantir que a gente não quebrou nenhuma das partes da nossa aplicação. O seu código, o seu build, precisa ser autotestável também. Se a gente conseguir um meio de gerar o nosso binário, jogar ele em algum lugar e ele rodar testes automatizados, qual é o impacto disso na nossa aplicação? Em números. A gente tem que saber que nosso código, nosso executável está sempre rodando, a gente continua rodando, a gente não quebrou o nosso código. Todo mundo deve submeter seu código pelo menos uma vez por dia. Por quê? Nós, desenvolvedores, temos uma velha mania de trabalhar e lá no final a gente entrega. Não é assim que a gente costuma fazer? Isso não é bom. Isso não é bom para a gente, isso não é bom para o projeto como um todo. Por quê? A gente tem os nossos velhos problemas de perder a máquina, baixou o código errado. A gente tem que mudar também a nossa cultura. Integração contínua envolve muitas ferramentas, mas também envolve cultura. Entender por que é bom pra gente e o que a gente deve mudar. Toda entrega na main deve disparar o build. Toda vez que a gente entregar, a gente falou que a gente deve mudar a nossa cultura de entregar o nosso código sempre. Então, toda vez que a gente entregar, por que não já buildar o nosso código? Porque já não vê se a gente está com tudo ok ainda. Gerando sempre o executável, sempre que a gente entregar, a gente vai rodar testes, a gente vai ter sempre um ambiente muito parecido com o que a gente tem em produção. Ou a gente sempre vai ter um executável parecido com o que a gente vai fazer o deploy. Então a gente pode evitar erros, a gente pode pegar esse executável e colocar em um outro ambiente, para a gente conseguir testar, para a gente fazer testes de usuário e muitas outras coisas. Tornar fácil o acesso ao executável gerado, que é quando a gente executa, quando a gente faz o build, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ver onde está e todo mundo tem que ter acesso a esse executável. E automatizar o deploy. O que é automatizar o deploy? Vocês vão ver com o Felipe nas próximas palestras. Resumindo, isso aqui são as boas práticas de uma integração contínua. Tem mais duas coisas aí que falou. Manter o build rápido e todos os resultados visíveis para todo mundo. Exatamente. Cara, você está olhando. Eu fui. Para manter o build rápido, o Bruno falou lá na segunda-feira, né?
que ele visitou uma empresa que o build eram 56 passos, levavam não sei quantos dias. Não serve para nada isso daí, fica furado. Então manter um build rápido, saudável. E acho que nem faria sentido também numa integração contínua, o build demora tanto tempo, né? Porque você vai fazer um build toda noite e vai demorar um dia para gerar, então você vai fazer uma noite a cada duas noites, né? Vamos lá. E por que implementar isso? Por que implementar uma cultura onde o desenvolvedor sempre entrega seu código, o nosso código é sempre testado, buildado automaticamente? Por que fazer isso? Uma das principais coisas é o feedback para o time inteiro. Entregamos nosso código, e aí? Será que eu quebrei alguma coisa? Será que alguém quebrou alguma coisa do que eu fiz? Será que nosso código está andando em conjunto? Para onde a gente está indo? Toda noite, ou todo dia, ou toda vez que entregarem um código em produção, todos os componentes do projeto vão ter a visibilidade de como é que está o nosso código, como é que está o nosso executado. Os testes foram rodados, qual a qualidade do nosso código? Estamos caminhando, alguém quebrou, tudo isso ajuda, tem que ser claro para todo mundo tem que ter acesso a isso. O feedback é constante, tem que ser constante. O que mais? Melhoria na descoberta de defeitos. Como é que a gente descobre defeito? A gente descobre defeito nos nossos testes unitários e depois pula um tempão e descobre defeito lá no teste de integração ou lá no teste funcional, certo? Tem um espaço muito grande entre esses dois testes, não tem? Principalmente o teste da junção dos códigos. A gente sempre tem que pensar em ambientes às vezes diferentes do nosso. Vamos extrapolar um exemplo aqui. A gente trabalha na nossa empresa, a gente desenvolve um módulo e um terceiro desenvolve o resto do código. Quando que a gente vai pegar esse erro? Lá na frente. Quer mais perto ainda? Mesmo equipes pequenas. A gente desenvolve nosso código, a gente trabalha em MVC, a gente faz uma parte, outra parte faz a web, a gente faz o view. Faz o view, a gente faz o módulo. E aí? Quando que a gente pega o erro, quando a gente pega que, cara, nossa especificação está escrito para a gente chamar um método e não está chamando o mesmo método. Os seus testes unitários você não vai pegar isso. Lá a gente vai pegar erros de compilação, tudo isso vai pegar se a gente conseguir ter um lugar centralizado para isso. E vamos puxar para trás a hora que a gente vai descobrir esses erros. Quanto mais rápido a gente descobrir nossos erros, mais barato para a gente, mais rápido para a gente vai consertar esses erros. Menos tempo de debug. Às vezes a gente pega um erro e demora um tempo para descobrir aonde está esse erro, como é que eu consigo voltar essa versão, quem colocou esse erro, a gente demora muito tempo com isso. Da mesma forma, puxando para o teste para integração contínua, os testes vão ser feitos automaticamente. E a gente vai ter quando aconteceu esse erro e por que aconteceu esse erro. Redução do número de erros de teste foi o que eu falei no começo. Melhoria da integração do código é realmente erros de teste de compilação mesmo, a integração do código toda noite ou toda hora que a gente entregar um build. A redução do número de lances em paralelo, quando a gente entrega sempre o código, quando a gente mudou a cultura do usuário de sempre entregar o que ele produziu naquele dia, toda vez que a gente for baixar um código novo, a gente tem o código atualizado. Então lembrando, não é só ferramenta e cultura do desenvolvedor. Métricas. Se a gente tem lá, de novo, um build sendo rodado automaticamente, a gente pode botar muitas coisas nisso. Os testes unitários, de unit e qualquer outro tipo de teste que vocês tenham. Check style, qualidade de código, code coverage, teste de segurança, tudo isso automatizado. Nosso executável está lá, a gente consegue apontar essas ferramentas para lá, ou apontar nosso build para chamar essas ferramentas, e tudo vai estar lá. Sempre, toda noite. Para a gente, como desenvolvedor, dos nossos gerentes de projeto, para todo mundo, nossos Scrum Masters, todo mundo tem sempre o feedback do que está acontecendo, mudou alguma coisa, e todo o seu ciclo, todo o seu, a gente fala dos trends, né? Estou melhorando meu código, estou piorando meu código, aumentei a complexidade, diminuí a complexidade. Tudo isso sempre, tudo isso fácil e sem nossa interação. Nosso papel é criar um ambiente de integração contínua, criar nosso código e entregar. Todo o resto vai ser automatizado. Vamos melhorar isso e, felizmente ou infelizmente, a gente vai acabar com a desculpa de isso funciona na minha máquina, mas infelizmente no servidor de produção não está funcionando. Por quê? Não sei. A minha máquina funciona. Certo?
O build vai estar sempre sendo feito em uma máquina de build, não é na sua máquina. Não é com o seu código entregue, o código de todo mundo entregue. Não é no seu ambiente, é em um outro ambiente, um ambiente que possui as bibliotecas certas, que possui o código de todo mundo, que está atualizado na versão. Se não funcionar lá, tem uma coisa errada com a sua máquina, certo? Eu falo felizmente e infelizmente que eu também sou desenvolvedor, então eu já usei essa desculpa algumas vezes, mas a gente não pode, certo? Eu vou demonstrar um pouquinho como é que a gente coloca, o que tem no RTC para integrar com o build, tá? Dá uma passada rápida em opções que a gente tem. O meu está populado, mas vocês... Acho que é esse aqui de baixo. O meu está populado, mas quando vocês abrirem o RTC, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Embaixo da projetilidade de vocês vão ver a parte de build. O que tem ali? Tem Build Engine e os builds. O que é o Build Engine? No RTC, você precisa indicar quem vai buildar o seu código, qual é a sua ferramenta, qual é a sua engine de build. O RTC deixa você configurar aqui quantas build engines você quiser, do tipo que você quiser. Você vai dar um nome para ela e vai poder escolher. Então, os sabores são inúmeros. Jazz Build Engine, que é o JBE, que você já tem instalado no ambiente virtual de vocês. O Roots ou Jenkins, o Build Agent e o Build Front. A escolha será de vocês, que vocês acharem melhor, porém o JBE já está instalado. Se vocês tiverem mais conhecimento em Jenkins, fiquem à vontade. Tudo bem? Se alguém for usar o Maven, usa o Jazz Build Engine. O Jazz Build Engine invoca o Maven. E quem for usar o Jenkins, o Build Engine do Jenkins, que ele traz algumas facilidades. Isso aí. O que vocês vão fazer então? Vocês vão criar um Build Engine para vocês. Eu vou mostrar o que eu tenho aberto aqui do Jenkins e do JBE. O que eu tenho de parâmetro de configuração aqui? Um URL, certo? O servidor, para onde eu vou mandar. Então aqui eu tenho instalado no meu localhost um Jenkins. Eu posso testar minha conexão. Vou dar os nomes. Alguém que conhece Jenkins? Bastante. Você está em casa? Não, eu sou da época do Roots. Configurar meu servidor para onde eu vou apontar, certo? Então essa primeira parte é só configurar qual é a minha engine de build. Só isso. Todas aquelas opções vocês vão escolher. Eu tenho aqui do Jazz Build Engine, que é o que vocês vão ter também, com as mesmas coisas, certo? Ele é um pouquinho diferente, né? Você vê que o Jazz Build Engine ele não tem uma aba além do Jenkins. Ele só tem esse overview aí. E essa parte aqui da Build Definition, dependendo da ordem que você criar, depois você pode ou a Build Definition aponta para a Build Engine ou a Build Engine aponta para a Build Definition, depende da ordem que você escolhe criar. Então o Build Engine aqui é uma instância de um serviço de build. Depois você vai usar esse ID aqui para lá na máquina, no seu servidor de build, que vai ser lá no software layer, ou para um primeiro momento pode ser na sua máquina para você testar, que lá você também tem o Jazz Build Engine. A linha de comando para startar, que vocês vão descobrir como que é, procura lá no Google, JBE, onde que está o JBE, quais são os parâmetros que eu passo. Ah, é verdade, esqueci. Você quer levar todo mundo para lá? Não dá, cara. Tem um script lá para startar o Build Engine. Mas se vocês forem criar um Build Engine, vocês têm que abrir o script para mudar o Engine ID, que é um dos parâmetros que você passa. Tá? Então você cria a instância aqui, o Jazz Build Engine, e lá na máquina de build, você passa uma linha de comando para ele instanciar essa entidade aqui. E aí um dos parâmetros é o Engine ID. Nesse caso seria JBE, por exemplo. Tá? E aí vai ficar rodando o serviço lá na máquina, esperando requisições de build. E aí, segue. Então a gente falou do Build Engine e tem a Build Definition. O que é a Build Definition? Você clica aqui e o Build Definition. A Build Definition ela vai ter que estar ligada
a como você vai construir o seu código, certo? Build Engine, a instância do produto que vai fazer o build. Build Engine é o que eu vou fazer e como eu vou fazer, certo? Jenkins, Hoods, o que é que seja, nunca vai saber compilar o seu código ou montar o seu executável sozinho. A gente tem que ensinar para eles como fazer isso. Na Build Definition, várias opções também. A gente usa bastante o Ent, tanto que o Carlos falou, para usar como meio você também usa o Ent, certo? Hudson também, se vocês quiserem. E mais algumas outras opções aqui. Oh, tem Maven aqui, São exclusivos do Maven. Carlos, eu quero entender um pouquinho que ele falou aí a respeito da preferência da utilização do Maven com o Jazz Build Definition. A gente vai usar o Jenkins. Falaste, se for usar o Maven, utiliza o Jazz Build Definition. É assim, ó, se você for compilar em Maven, você cria um Build Engine do tipo Jazz Build Engine. Isso. Se você for trabalhar com Jenkins, aí você vai ter que instalar o Jenkins. E aí você cria um Build Engine do tipo Hudson Jenkins Engine. Porque daí o que esse Build Engine faz? Ele vai apontar só para a URL onde está instalado o seu Jenkins. Você só vai passar a URL. E aí a hora que você for montar o Build Definition, você vai falar para ele, ó, essa Build Definition está usando esse Build Engine, e aí tem um botãozinho lá, Get Jobs. Aí ele vai trazer todas as opções que você tem configurado lá no Jenkins para fazer a compilação. No caso do Jazz Build Engine, o Jazz Build Engine, você vai criar aqui uma entidade aqui do Jazz Build Engine, vai dar um ID para ela, por exemplo, JBE, e aí lá na máquina de build você vai startar esse serviço. E aí ele vai ficar lá esperando requisições de build. eu posso passar para ele mesmo comando Maven. Então, daí você vai criar um Build Definition do tipo Maven, que vai usar como engine de build aquele JBE que você acabou de criar. Então ele sabe que quando ele executar, ele vai executar naquela máquina onde o serviço está rodando. E aí um parâmetro de configuração é aonde que está o ponto XML, aonde que está o diretório de instalação do Maven, qual que é o comando do Maven que eu vou dar, se é package, se é install, se é validate, qual que é a target que eu vou usar. E aí ele pede lá, esses são os parâmetros obrigatórios que você tem que passar. Aí você pode passar properties, pode passar qual que é o Java Home, se você quiser colocar uma outra. Se você quiser passar, por exemplo, os repositórios do seu Maven através de variáveis, você pode incluir propriedades. Como os dois hoje está mais maduro e é mais simples. Os dois são extremamente simples. O que você se sentir mais confortável. Os três são extremamente simples. Ent, Jenkins e Maven. São extremamente simples. Se você está acostumado com Jenkins, a curva de aprendizado sua é mais fácil. Se você está acostumado com Maven, é mais fácil. Eu, particularmente, gosto do Maven para esse tipo de projeto. Exatamente por isso, porque utilizando o Jenkins eu posso chamar o Maven. Entendeu? Pode. Então, uma coisa não está desrelacionada, elas estão relacionadas. Né? Aí você tem que avaliar o que vai trazer de valor para você no hackathon se você fizer essa integração, Jenkins mais o Maven. O Jenkins vai ser um portal paralelo para você acompanhar as execuções de build, as tendências. Aí seria desnecessário visto que já existe hoje. Só que beleza. Uma coisa interessante, depois o Caboto, estou boicotando a apresentação do Caboto. Ele vai colocar o desafio ele colocou lá fazer alguns testes unitários, alguns testes no build. Teste unitário, check style. Então, por exemplo, se você for usar o Jenkins já tem um plugin de check style lá. Então, olha o desafio, antes de sair fazendo, pensa um pouquinho, avalia. Pô, conheço um pouquinho do Jenkins, acho que eu vou levar vantagem por causa disso, então eu vou para aqui. Ah, não, eu tenho um monte de dependência, eu vou ter que ficar procurando, resolvendo dependência, eu vou pro meio. Então vocês avaliam. Tá? Obrigado. Criamos o Build Engine, explicamos como criar o Build Engine. Build Definition, as opções. O que é o Build Definition então? Como eu vou criar o meu código e para onde eu vou mandar. E o Carlos falou, ou você cria o Build Engine apontando para e puxa os Build Definitions, caso contrário. Você pode ver aqui, ó, quando eu criei essa Build Definition para o JBE, eu aponto o meu Build Engine para o JBE. Certo? Só para ele saber, depois que ele compilar todo o código, para onde que ele manda.
várias opções aqui e uma opção muito bacana que é a de schedule. A gente falou o quê? Build automatizado. Quando que roda esse build automatizado? Quando vocês achariam bacana rodar um build automatizado? Aonde? Deliver the string. Deliver the string. De quem? Automático. De um string de QA. Essa seria uma ótima opção, certo? Em vez da gente fazer o build toda vez que alguém entrega, vamos fazer toda vez que alguém entrega para o string certo? Para linha de nosso desenvolvimento correta. Então vamos configurar o nosso build definition para toda vez que alguém entregar um código na nossa string de integração ou de QA, gerar um build. Isso pode ser feito de várias maneiras. Toda vez que alguém entregar, de tanto tempo. Um exemplo muito legal disso são as ferramentas open source. Sempre que a gente entra lá, a gente vê lá os nightly builds, tá vendo? É aquilo. Eles configuram o quê? Toda noite vão gerar um build. Se é independente de entregar o código fonte ou não, a gente não sabe. Mas provavelmente se alguém entregou um código, vamos fazer o build. Vamos fazer um build toda noite, vamos rodar todas as nossas ferramentas e vamos valorizar tanto o executável quanto os resultados desse build. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente acha bom para a gente fazer. Configuração de schedule, quando que a gente vai entregar, se vai ser de 2 em 2 minutos, toda segunda, toda terça, é configuração nossa. JS Source Control, a gente já falou quando a gente vai fazer, a gente não falou nem aonde a gente vai fazer e nem com que código a gente vai fazer. Configurações, tudo bem? Não vou explicar, é muito tranquilo de criar isso daqui, a gente ajuda se vocês tiverem dificuldade durante o desafio. Posso só dar uma dica, Camilo? Vai lá. Aqui, ó, o código na workspace aqui, pense no usuário de build como sendo uma pessoa. Como se fosse uma pessoa que carrega o código na máquina workspace dele e ele executa o build. Como se ele fosse um analista de configuração, que eu falei para vocês que eu fui lá no meu primeiro trabalho. Pense, cria uma workspace só para o build e o código, essa workspace com fluxo para string da onde você quer executar o build, tá? Isso aí. Eu abri só um repositório quando eu estava falando, que era exatamente isso. Tem um repositório para fazer isso, um responsável, um gerente de configuração faria isso, ele baixaria o código, veria se está tudo certo e entregaria, certo? Então a gente aponta para lá, a gente coloca os componentes que a gente criou e quando a gente entregar, ele vai gerar o build. Última aba, end. Aonde está seu end? Aonde está a biblioteca, onde está o arquivo de configuração, para ele saber gerar. Beleza? Por que a gente fez tudo isso? Vocês ainda lembram? Para gerar código. Para gerar o código e para gerar testes. E para a gente poder acompanhar toda noite o que vai acontecer. Eu não vou fazer um aqui porque minha apresentação nunca funciona, né? Alguma coisa sempre vocês apertam o botão errado. Então eu vou mostrar. Live dentro. O vídeo, cadê o vídeo? Assim, Uma vez que a gente tem alguma mudança, eu vou fazer o delivery. E eu esqueci do comentário. não é o 2 pontos, mas Exatamente. Não, vai por Orlando. é que eu vejo no cara. Nem que eu vejo a posição. Quando eu entreguei na minha string de desenvolvimento, certo? O que a gente combinou aqui? Que a gente tem uma string de integração, uma main. Então eu tenho duas strings, a minha de desenvolvimento e a minha main. Então eu vou trocar e vou entregar para main. Uma vez que eu entreguei para main,
forcei um aqui, mas ele vai começar a rodar, certo? Ali embaixo você vai ver as outras vezes que eu fiz isso. Todas ontem à tarde, certo? Então eu tenho, quando eu rodei, se eu entrar aqui eu vou ver qual código eu executei, o que gerou, aonde que está, inclusive tem alguns que falharam. Então a gente consegue ver, putz, falhou isso aqui. Se eu entrar ali eu vou conseguir ver o que a gente entregou, dá pra gente voltar, eu consigo casar isso daí com meu build falhou, por que ele falhou? Bom, tiveram essas entregas de change set aqui. Então posso voltar na minha stream, devolver, tirar essas entregas e entregar. Vamos pensar num caso, um exemplo prático de novo. Temos uma entrega em produção amanhã. Acabou de gerar um build, porque achei um erro ali. E agora? A entrega é amanhã. O que a gente faz? Dá tempo de a gente corrigir? A gente não sabe nem o que quebrou, não é? Então a gente consegue olhar aqui, ver aonde quebrou e decidir se dá tempo de a gente mudar, se dá tempo de a gente tirar isso da nossa entrega e entregar de novo. Beleza? O que a gente conseguiu com isso? Visibilidade, automatização de muita coisa, garantia de entrega, garantia de integração entre os códigos e um executável sempre gerado. Toda vez, se você entrar em um desses aqui, isso é uma configuração que você vai fazer também, vamos abrir esse que está completo. Isso é o resultado de um build. A gente mostrou o build engine, a gente mostrou o build definition, e isso aqui é o resultado de um build. Ontem, às 5h59, eu rodei o build. O que eu entreguei para essa aplicação? Eu entreguei isso daqui, ó. Account details, eu mudei um HTML. Olha a caixinha de pressão lá embaixo, eu acho legal. Você viu que todo mundo que está conectado no projeto, quando o build é finalizado, ele mostra lá uma caixinha embaixo, lá se o build acabou com sucesso, com falha. Tá, vai. E se a gente colocar lá no nosso script do end, o executável. Parâmetros do end para gerar os logs, para gerar o executável, aonde ele vai gerar, parâmetros de log para check style, PMD, tudo isso configurável via end e podendo ser anexado, publicar os dados de JUnits, tudo direto aqui. Ou seja, o que antes a gente tinha local ou mesmo em um servidor de difícil acesso, hoje a gente tem na ferramenta para todo mundo ver. O executável está aqui, você quer baixar, você quer testar em outra máquina, em outro ambiente, está aqui. Está tudo gerado em um local certo, com todos os logs, com todos os testes feitos aqui. Fácil, rápido e garantido. Beleza? Posso dar mais uma aqui? Até duas. Aqui, volta lá para a parte de build lá, para fazer um request build. O exemplo que o Cavoto deu, o build de integração rodou no momento que ele fez o deliver para a stream. Mas algumas vezes, para a gente se sentir seguro, antes da gente compartilhar o código, a gente quer testar o código que está na nossa workspace, antes de mandar para todo mundo. Então você pode, na hora de requisitar um build, dar um request build, você pode falar que ela é uma build pessoal, personal build. E aí você fala qual que é a workspace, que ele vai pegar o código de qual workspace para fazer a compilação da sua workspace. Qual que é a vantagem de você fazer esse build ao invés de executar um build da IDE? Esse build é um build oficial. Se esse build aqui com o código da sua workspace tiver sucesso, você pode entregar tranquilamente para a stream que também vai ter sucesso. Aqui é o mesmo script de build que vai rodar. É no mesmo ambiente, as mesmas variáveis, as mesmas bibliotecas, as mesmas classes. Tá? Então isso daqui também é uma boa prática. Antes de você pegar, se você antes de entregar. Então você tem conforto que você não vai atrapalhar o trabalho das outras pessoas. Porque ele deu um warning já falando que era privado e tal, então a gente pode trabalhar com privado. Aí você poderia mudar como scope, adicionar o build e depois voltar para o privado, é isso? Pode, mas não é a melhor prática. A melhor prática é você ter uma build pública, que é o usuário de build, e a sua build pessoal usa a sua workspace privada. Ele consegue acessar o warning aí? Consegue. Ele consegue sim. É que
Depende da permissão que o usuário Isso. vai ter. Né? Mas o usuário de build, aqui tem um usuário de build, no caso de vocês vai ser um usuário qualquer. Mas cria projeto área aberta mesmo, não tem muito problema. Beleza? Desafio. Com todas as nossas palestras, no final a gente tem um desafio que vocês vão implementar durante o dia. O que vale um ponto? Configurar um build, certo? Lembra? Build engine, build definition. Executar esses builds, né? Então vocês criarem lá e nunca executar isso. E disparar o build de forma automática. Tudo isso vale um ponto. Tudo bem? É o básico disso. De tudo que a gente falou aqui agora. O que vai valer 2 pontos? Incrementar um pouco isso daí. Testes unitários, code coverage, PMD, checkstyle, sonar, no sabor que vocês quiserem. Mas ferramentas de análise de código. Se vocês fizerem rodar ferramentas de análise de código no build gerado, 2 pontos. Tudo bem? Beleza? Beleza.